Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana, metade da semana, para trazermos a leitura e comentários de nossa bendita Torá, da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vayeshev, que é a nona porção das 54 porções que estudamos ao longo do ciclo do ano judaico. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos. Muito bom dia, Boker Tov, e um shalom a todos os nossos amigos internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, nosso shalom e um Boker Tov. E a você que está conosco pela primeira vez, nós somos a Sinagoga Anusim Brasil, estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil, e é um prazer tê-lo conosco nesta manhã. E a você, hoje nós já estamos aí chegamos no dia 10 de 12 de 2025, dia 10 de dezembro do ano de 2025, e hoje estamos no dia 20 do mês de Kislev, do ano de 5.786. Então, quero deixar aqui também o nosso Mazal Tov, a você que hoje, dia 10 de dezembro, está completando mais um ano de vida. Parabéns para você e votos de felicidades, que Hashem lhe abençoe hoje e em todos os dias da sua vida. Parabéns, Mazal Tov. Hoje, então, faremos a leitura da quarta Aliá. A leitura está no capítulo 38 de Bereshit, Gênesis, capítulo 38, do verso 1 até o Passuque 30. Então, vamos à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E foi naquele tempo, e desceu Judá de seus irmãos, e associou-se a um homem adulamita, cujo nome era Shirá. E viu ali Judá a filha de um homem comerciante, o qual se chamava Shua, e tomou-a e esteve com ela, e concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou seu nome e concebeu mais e deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Onã, e deu à luz mais um filho, e ela chamou seu nome Shelá, e estava em Quezibe quando deu à luz a este. E tomou Judá mulher para seu primogênito, e seu nome era Tamar. E foi primogênito de Judá mau aos olhos do Eterno, e o matou o Eterno. E disse Judá a Onã: Vem a mulher de teu irmão e cumpre a lei do levirato, e dá sucessão a teu irmão. E soube Onã que a semente não seria dele, e quando ia a mulher de seu irmão, jogava seu sêmen no chão, para não dar sucessão a seu irmão. E foi mal aos olhos do Eterno o que fez, e matou também a ele. E disse Judá a Tamar, sua nora: Fica viúva em casa de teu pai, até que cresça Shelá, meu filho, porque disse consigo: Quizá morra também ele, como seus irmãos. E foi-se Tamar, e esteve em casa de seu pai. E multiplicaram-se os dias, e morreu a filha de Shua, mulher de Judá. Consolou-se Judá e subiu aos tosquiadores de seu rebanho, ele e Shirá, seu companheiro, o adulamita,
em Timná, e foi anunciado a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro subiu a Timná, a tosquear seu rebanho, e tirou os vestidos de sua viuvez, e se cobriu-se com véu, e envolveu-se e sentou-se na encruzilhada que está sobre o caminho de Timná, porque viu que crescera Xelá, e ela não lhe foi dada por mulher. E viu a Judá, e pensou que fosse rameira, pois cobriu suas faces. E se dirigiu a ela no caminho e disse: Venha, rogo, estarei contigo, porque não sabia que era sua nora. E Tamar disse: Que me darás quando vieres a mim? E disse: Mandarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Se me deres um penhor, até o mandar. E disse: Qual é o penhor que te darei? E disse: Teu anel, selo, e teu manto, e a tua vara que tens na mão. E deu, e veio a ela, e concebeu dele. E levantou-se e foi, e tirou seu véu de sobre si, e vestiu os vestidos de sua viuvez, e mandou Judá o cabrito por mão de seu companheiro, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, e não a encontrou. E perguntou aos homens de seu lugar, dizendo: Aonde está a consagrada, que estava à vista no caminho? E disseram: Não havia aqui nenhuma consagrada. E voltou a Judá e disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar disseram que não havia aqui nenhuma consagrada. E disse Judá: Que ela o guarde o penhor, para que não sejamos menosprezados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E foi ao cabo de uns 3 meses, e foi anunciado a Judá, dizendo: Adulterou Tamar, tua nora, e também está grávida por adultério. E disse Judá: Tirai-a e que seja queimada. Ela, ao ser tirada, mandou dizer a seu sogro: Do homem a quem pertence isso, eu concebi. E disse: Reconhece, rogo, de quem é este anel, selo, este manto e esta vara? E reconheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porque não a dei a Xelá, meu filho, e não tornou mais a conhecê-la. E foi na hora de dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E foi ao dar à luz que saiu uma mão e tomou e a parteira e amarrou sobre a mão um fio avermelhado, dizendo: Este saiu primeiro. E foi ao retirar a mão, e eis que saiu seu irmão, e disse: Por que fizeste força sobre ti? E chamou seu nome Péretes. E depois saiu seu irmão, que tinha sobre sua mão o fio avermelhado, e chamou seu nome Zera. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam b'torreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. A leitura de hoje, a quarta aliá, ela, até na leitura anterior, na terceira aliá, nós estávamos falando a respeito de Iosef, José, que havia então sido levado como escravo para o Egito. Porém, a história de José, de acordo com a Torá,
ela sofre aqui uma interrupção. A Torá para de contar a história de José e começa a contar a história de Judá. Judá, irmão de José. E por que a Torá para de contar a história de José e começa a contar outra história, uma história que vai falar de Judá que se apartou, que se separou de seus irmãos. E tanto no sentido físico, e como também a Torá vai falar, nossos sábios vão comentar, que ele foi rebaixado da sua posição perante os seus irmãos. E por esse motivo, ou sendo assim, Judá, ele se separa de seus irmãos e ele encontra, né, esse homem ao qual eles tornaram-se amigos, e Judá então vai iniciar aqui uma história, né, da vida de Judá, irmão de José. Então ele se associou-se a um homem adulamita, cujo nome era Shirá. Então, por qual motivo? Por que Judá se separou de seus irmãos? O motivo dessa separação, segundo nossos sábios nos ensinam, foi que logo após eles terem tramado a notícia que eles dariam para Jacó, seu pai, que José havia sido morto, devorado por um animal, que foi uma história que eles inventaram. Então, eles contaram essa história, de fato, para seu pai, só que eles depois, os próprios irmãos, acusaram Judá, colocaram a culpa sobre ele, porque viram, de fato, que o pai ficou muito aflito com a notícia. Então, a culpa por ter vendido José caiu toda sobre Judá, e por esse motivo ele se apartou de seus irmãos. Então, Judá vai para esse lugar, e ali ele se associa com esse homem adulamita e viu ali nesse lugar, em Shirá, a filha de um comerciante, o qual se chamava Shua, e tomou-a e esteve com ela. Então, Judá vai casar com uma mulher adulamita que vivia nesse lugar chamado Shirá. Então, Judá casa com essa mulher e ele começa a ter filho com essa mulher, e eles passam a ter filho, né? Então, o primeiro filho, que foi o primogênito, foi e depois ela teve um outro filho que também se chamou Onã, e deu à luz mais um filho, e ela chamou seu nome Shelá. Então, Judá, com esta mulher, teve 3 filhos, homens. E o tempo foi passando, e a Torá já vai dizer que Judá vai tomar uma mulher para o filho dele,
que era o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. E o primogênito de Judá, ele foi mau aos olhos do Eterno, e o Eterno matou o primogênito de Judá. Então Judá vai ter com o seu segundo filho, que era Onã, e ele fala para seu filho: vem a mulher de teu irmão e cumpre a lei do levirato e dá sucessão a teu irmão. Então, nossos sábios vão dizer que a lei do levirato, ela já existia mesmo antes da Torá ser dada para o povo, ser outorgada. Já existia a lei do levirato. Então, na morte do irmão, tendo outro irmão, ou poderia ser outros parentes, no caso poderia ser até o próprio pai, né? Então, tendo o irmão deveria cumprir a lei do levirato, que era após a morte do irmão, a viúva casava com o outro irmão. A lei determinava assim. Então, o que acontece? O segundo filho, Onã, soube Onã que a semente não seria dele, ou seja, o filho que ele teria com a viúva não seria dele. Então, o que acontece? Ele casou com ela, mas no momento da relação, quando de consumar o ato, a Torá diz que quando ia a mulher de seu irmão, jogava, entre parênteses, seu sêmen no chão para não dar sucessão a seu irmão. E o que ele fez? Foi uma atitude errada também. E o que aconteceu com ele? Deus o matou, tirou a vida do segundo filho de Judá. Então, nossos sábios vão dizer que esse filho que nasceria do segundo marido do irmão seria então considerado um filho espiritual do falecido. Então, já aqui Onã não concordou e fez o que era errado, porque a lei determinava que ele gerasse um filho, também até em honra ao seu irmão, né, ao falecido. Então, a recusa, né, o fato dele recusar seguir com o procedimento correto, Deus tirou a vida dele. Então, esse procedimento era então já realizado antes da entrega da Torá. Outros parentes do falecido também podiam casar com ela, mas sempre dava a prioridade para o mais próximo. Então nós também conhecemos aqui a história de Ruth, né, a Moabita, que era casada com o filho de Naomi, e ele morreu, ela ficou viúva. Então, quando quando Naomi traz Ruth para habitar em Jerusalém, então Boaz
que era parente, ele poderia ter casado com ela já de imediato. Mas o Tanar vai dizer que ele foi ter com um outro parente mais próximo. E ele não quis casar com Ruth, então, não havendo mais, então chegou até Boaz. E Boaz casa então com Ruth. A atitude aqui dos filhos de Judá foi considerado um pecado, uma transgressão da Torá, e por esse motivo eles foram mortos, pois evitavam ter filhos propositadamente. Então a Torá ela determina, a lei, a Torá determina que, de acordo com o mandamento, que o casamento deve ser seguido da procriação, de que o casal tenha filhos. Então, um rabino chamado Rabino Ben Assai, do século II, ele dizia lá, há muitos anos atrás, o homem casado que trata de não ter filhos é considerado um assassino. Então, casou e não quer ter filhos, evita propositadamente de ter filho, sem motivo algum, é considerado, esse rabino considerava o tal homem como um assassino. Então, o que nossos sábios dizem para os dias em que nós vivemos? Porque muitas pessoas falam que não tem como ter filho, porque a situação está muito difícil, o que em alguns casos ou sei lá, muitos não querem mesmo, evitam ter filho porque não querem ter, porque nem sempre é por falta de condições, não é por falta de condições. As pessoas têm condições financeiras, nada impede, mas não querem cumprir o mandamento da procriação. Então, o que nossos sábios dizem é que o casal deva, pelo menos, ter 2 filhos, um menino e uma menina. E já, então, estaria cumprindo aí o mandamento. Tendo um filho e uma filha, já cumpre o mandamento da procriação. Então, nem sempre é questão financeira, né? Porque às vezes as pessoas falam, não querem ter filho, porque acham que o filho pode ser um atrapalho na vida, né? Então isso é errado, porque a Torá fala sobre a procriação, ok? Vamos seguindo falando então na quinta aliá, do que vai acontecer então com Judá. Eu quero lembrar a todos que nós estamos nos aproximando de nossa festividade de Hanukkah. Quinta-feira, ou melhor, no domingo, ao pôr do sol, dia 14 de dezembro, neste próximo domingo, ao pôr do sol, dia 24 de Kislev, ao pôr do sol, é dia 25 de Kislev. Então, neste pôr do sol, deste primeiro dia que está para chegar, ao pôr do sol de domingo, nós estaremos iniciando a nossa festividade de Hanukkah, deste ano de 5.786. Então, se você precisa de alguma informação, foi postado no grupo um material em PDF
que você poderá acompanhar aí e ter creio que todas as informações que você precisa para celebrar Hanukkah, ok? Então, Hanukkah começa no pôr do sol de domingo, agora dia 14 de dezembro, ao pôr do sol, 24 de Kislev, estaremos iniciando a nossa festividade de Hanukkah. Então, o que você precisa saber, as informações principais, o material aí em PDF no nosso grupo. É só você buscar e seguir o passo a passo e juntos estaremos cumprindo essa mitzvah, esse mandamento de nossa festividade de Hanukkah, ok? Então, um ótimo dia a todos, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus, Shalom, Shalom, Boker Tov, Shalom.